Olá, você é legalista ou vive numa graça radical? Temos conversado isso nas últimas 3 semanas e agora eu quero te mostrar o quão importantes são as nossas obras e como elas vão ecoar por toda a eternidade. Bora! Então, se você tem sido edificado e abençoado pelo nosso conteúdo, lembre-se de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e nos seguir nas nossas redes sociais, beleza? Bom, o nosso texto-chave que nós temos conversado nas últimas 2 semanas é Efésios capítulo 2, versículo 6. Vamos dar uma olhada lá. Porque pela graça sois salvos, versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Hoje eu quero falar com você uma diferença importante que pouca gente percebe na palavra de Deus. A diferença entre salvação e perdição e o julgamento. Uma coisa é ser ou não salvo, outra coisa é o juízo final. Toda pessoa, seja ela salva ou não, ela vai enfrentar o juízo. E isso é um tipo de pregação que tem sido muito evitada. Nós temos toda uma série sobre o caráter do juízo de Deus aqui no nosso feed. Eu vou deixar o card aqui para você acessar essa série. Mas é importante entender que a Bíblia fala que Deus é o juiz de toda a terra. Sim, a justiça nos foi imputada em Cristo Jesus, mas ainda assim a Bíblia diz que todos nós vamos prestar contas, todos nós seremos julgados pelo bem ou o mal, seremos apresentados no tribunal de Cristo, onde receberemos de acordo com o bem ou o mal que tivermos feito por intermédio do nosso corpo. O que significa isso? Nós não somos salvos por nada que nós fazemos, nós somos salvos apenas pela obra de Jesus Cristo e quando nós cremos nessa obra. E alguém não é condenado por outro motivo senão por ser um pecador e não ter recebido Jesus. Ao receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, a pessoa é livre, mas essa pessoa salva, ela enfrentará o juízo. Assim como a pessoa condenada também enfrentará o juízo um dia. Ninguém, seja salvo ou não salvo, vai escapar de enfrentar o juízo. E nós seremos julgados a respeito do quê? Se o juízo não é para a salvação, o juízo é para o quê? Adivinha? O juízo é justamente sobre as nossas obras. Eu quero ler 2 textos com você, um mostrando a igreja e outro o ímpio. Olha que coisa interessante. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 diz: Ora, se invocais como Pai, então está falando de pessoas que invocam a Deus como Pai, aquele que, sem acepção, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Olha, o apóstolo Paulo, que ensina sobre a graça salvífica, a graça para a salvação, o sistema graça-fé, ele também diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E aqui está o apóstolo Paulo nos dizendo, se nós invocamos como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, nós precisamos nos portar com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Sim, fomos salvos e livres do pecado pela graça de Deus, mas devemos andar com temor e cuidado na vida, porque agora nós recebemos uma força divina para viver em santidade e seremos julgados segundo as nossas obras. Mas quando a gente chega lá em Apocalipse, capítulo 20, diz assim, Apocalipse capítulo 20, versículo 12 e 13. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos de pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele haviam, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, as nossas obras não nos salvam, pelo contrário, nós somos salvos para praticar boas obras. Mas se praticarmos ou não boas obras, salvos ou não, receberemos julgamento eterno
a respeito dessas obras. Então é um perigo muito grande ignorar a necessidade de vivermos em boas obras. Eu vou te lembrar o que falei na semana passada. Nós fomos capacitados pela graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para vivermos boas obras. Mas se não praticamos essas boas obras, se ignoramos a importância de boas obras, isso tem a ver com obras de santidade, obras de amor, obras do ministério, a viver a prática da palavra de Deus, ser cristão em todos os meus procedimentos, né? Como o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4, se nós fomos salvos de forma tão maravilhosa, nós devemos também andar de maneira digna da vocação que fomos chamados. Fomos chamados para uma grande vocação, devemos andar de maneira digna. Então, tudo que envolve a vida cristã deve ser praticado, deve ser realizado. Não para a minha glória, não para o meu mérito, porque o mérito da minha salvação e da força que eu tenho para qualquer coisa sempre será de Jesus Cristo, mas porque eu receberei ou não galardão de acordo com as minhas obras. Seja abençoado, meu querido.